Primeiro aos Coríntios, ou Coríntia Aleph, capítulo 10. Nesta sessão do capítulo 10, temos a continuação sobre evolução da consciência, que abordamos no capítulo 9, e respeito aos fracos. Toda vez que aparece fracos, esse termo antigo, na tua Bíblia, está falando de involuídos. Pessoas que não têm uma consciência preparada, evoluída. Abordado no capítulo anterior. Bom, o capítulo 9, como nós vimos, fala criteriosamente sobre evolução da consciência. Vocês viram. O 8 já fala disso, não é? Agora Paulo vai fazer um paralelo entre o que era na primeira Bíblia sobre o povo de Israel no deserto e como deve ser agora na segunda Bíblia, iniciando um contexto de 2 capítulos muito mal interpretados e usados equivocadamente para santas ceias e eucaristias judaizantes e ou paganizadas. Paulo continua. Fraternidade de Corinto. Vocês não podem esquecer que todos os pais de Israel, patriarcas, o povo, estiveram debaixo da nuvem e atravessaram o mar. Mesmo os patriarcas não estando lá no deserto, aqui, o que quer dizer, na verdade a palavra original é para antepassados e pais. Só que eu falo patriarcas no sentido não que você pensa, do dispensação patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, delta patriarcal. Não, eu estou falando de patriarcado no sentido de pai mesmo, de pátria. Os pais, os antepassados, os pais de Israel. Estiveram debaixo da nuvem e atravessaram o mar. Foram batizados, portanto. Foi através de Moisés que todos eles foram batizados. Olha só a palavra batismo sendo usada figuradamente. Ninguém é batizado em nuvem. Ninguém foi batizado no mar. Por acaso a travessia do Mar Vermelho foi um batismo? Bom, foi. Foi. Porque batismo significa inserção. Significa travessia. Mudança de fase, metamorfose, metanoia. Baptismo é conversão. Quando eles atravessaram o mar, mudou a fase. A nuvem guiou eles como espírito sobre Jesus, guiando Jesus até o deserto, para uma nova fase. Foi através de Moisés que todos eles foram batizados na nuvem e no mar físicos. Veja o original para entender. E representa o espiritual hoje. A nuvem hoje é o espírito que nos impele, que nos dirige, que nos guia em nossa consciência. O céu é nossa consciência, o espírito está aqui. A travessia do mar é essa travessia de onde estávamos para onde vamos. Estávamos num sistema, demos metanoia, demos as costas para o Egito, para o paganismo. Então fizemos esse batismo. Esse é o batismo espiritual de hoje. E depois, todos comeram do mesmo alimento físico. Você lembra do maná, por exemplo, que representa a ceia espiritual de hoje, não física. E todos beberam da mesma bebida física. Muito antes de ter uva, videira, vinha, só lá em Canaã, eles bebiam água da rocha. E aquela água que eles bebiam dos rios, dos mananciais e da rocha quando não teve água, representa a bebida espiritual de hoje.
o vinho, a água espiritual, o sangue espiritual, pois naqueles dias beberam da rocha física. Aí ele diz que representa hoje Cristo, a rocha, a pedra angular, a rocha sólida, a rocha firme, a rocha espiritual. Eles se batizaram, comeram e beberam fisicamente. Contudo, o Criador não se agradou da maioria deles, ao ponto que muitos dos seus corpos ficaram espalhados no deserto. Deus faz mal para quem é mal. Isto é bíblico, isso não é heresia, isso não é maçom, aqui não tem maçom, aqui não tem satanista, aqui não tem todos os teus julgamentos e blasfêmias. Isso aqui é Bíblia, aceita. O Criador matou muitos judeus no deserto. Ou então rasga a tua Bíblia, vai ser outra coisa, vai ser budista. Mas por coerência, se você é cristão, é judeu, você tem que aceitar essa dualidade. Ele está dizendo aqui, muitos corpos foram espalhados no deserto, por muitas vezes. Isso aqui é resumo do que Deus fez, você sabe. Basta abrir Deuteronômio. Basta abrir Êxodo. Eles se batizaram? Sim. Nuvem física, mar físico, maná físico, rocha física, água física. E mesmo experimentando essas coisas, gerou neles privilégio, ego. Ah, nós somos a única nação próximas do Pai, do Criador, de Hashem, de Yahvé. E esse privilegismo gera ambição, egoísmo, maldades, imoralidades. Quando é que um filho fica imoral e antiético, rebelde? Quando ele é mimado, quando ele se sente especial, quando ele se esquece dos seus deveres, das suas responsabilidades. Isso aqui é extraordinário, porque Paulo está dizendo o que eu sempre tenho dito desde o primeiro capítulo. Corinto é como Laodiceia, é a prefigura, é o vaticínio para a igreja do fim. A igreja cristã paganizada, que é a extensão do judaísmo, Corinto. Paulo está dizendo, vocês estão voltando a fazer essas coisas e voltando a fazer errado. Mas antes que fale da ceia de 11, ele está falando de uma outra ceia de 10. Que é a participação deles com os pagãos exacerbadamente, sem convite. Você já vai entender. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cometamos os mesmos erros que eles. Revelare. Se todo cristão que participa de Santa Ceia protestante, evangélica, pentecostal e Eucaristia católica lesse o capítulo 10 antes do 11, palavra por palavra, entenderia perfeitamente que Corinto estava cometendo o mesmo erro, assim como hoje erram 1 bilhão de cristãos. Eu estava manifestando na Catedral Principal de Santa Teresinha, em Porto Alegre, quando uma católica fiel chegou próximo de mim e disse: quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? O que é essa manifestação? Por que essa faixa? Eu fui explicando, ela não deixava eu falar. A senhora vai deixar eu falar? Ela estava nervosa, ela chegou a chorar de ódio. Igual uma outra católica que rasgou meu cartão em pedacinhos. Aí depois, essa católica muito fanática
disse para mim: vocês não participam da mesa do Senhor. Eu acabei de vir da comunhão do Senhor e participei do corpo do Senhor. E o que será de vocês sem participarem do corpo do Senhor? Vê a importância do que eu estou fazendo aqui. É disso que eu estou falando. Só por essa introdução de Paulo, 1 Coríntios 10, você já pode entender que a ceia e o batismo são espirituais, como ele falou lá em Romanos 6. E voltar ao físico é voltar ao erro. Escreva aí no seu caderno. Paulo está dizendo em 1 Coríntios 10 que voltar à fisicalidade, à materialidade, à ritualidade, liturgia é voltar ao erro. Paulo continua. Não façam como Israel na primeira Bíblia, colocando coisas físicas no lugar do Criador, conforme está escrito na Bíblia, Êxodo 32, 6. Abre aspas, o povo se assentou para a santa ceia. Eles diziam que aquela ceia era santa no deserto. E depois, em seguida, foram a farra, a diversão, a distração, o entretenimento, a imoralidade, a incoerência. Não sejam imorais como alguns israelitas judeus foram e como consequência num só dia morreram 23 mil. Esse é o Criador que é destruidor para aqueles que não andam na linha. Naqueles dias ele era muito mais. Porque ele é justo. À medida que ele interfere e dá, ele também tira. Se hoje ele não interfere, fique feliz. Sabe por que que ninguém morre mais como Ananias e Safira que mentiram? Sabe por quê? Graças à não interferência dele apenas em 3 casos, que eu sempre ensino, só existem 3 formas que Deus interfere, isso está em coerência com toda a Bíblia. Preste atenção. Muitas pessoas dizem assim para mim, que eu não acredito, tenho experiências com o Senhor, tenho revelações, eu tenho sonhos, eu tenho visões, Deus interfere sim. Se Deus interferisse, meu querido, mentirosos estavam mortos. 23 mil homens israelitas morreram num só dia. Se Deus, presta atenção, Deus é justo, Deus tem 2 mãos e age com as 2 mãos. Por isso somos semelhança dele, a dicotomização da dualidade do crivo cerebral, a consciência dicotomizada, lado esquerdo, lado direito, sextra, dextra, você tem que entender muitos graus para saber disso. Agora preste atenção, mais ainda, o Criador estende a mão, quanto mais ele faz assim com a dextra, mais ele vai cobrar com a sextra. Se a mão direita fizer assim dele, isso dá legitimidade para que ele faça o mesmo movimento com a esquerda. Então naquela época tinha maná, água da rocha, voz como trovão, falando com Moisés, protegendo eles, guiando eles, abrindo o mar, abrindo o rio. A mão estava assim, ó. Proteção, promoção, privilégio. Um pai. Mas da mesma forma que a mão foi tudo isso aqui, na mesma intensidade, na mesma proporção, a mão sextra também vai e mata 23 mil rebeldes num só dia. Você entendeu? Então muita gente diz, claro que Deus interfere, ou como eu queria que Deus interferisse. Não queira. Porque quando Deus interfere para o bem, ande na linha. Porque da mesma forma que ele interferir para o bem, ele interferirá para o mal. Só que ele é justo. Ele só dá mal para quem é mal, ele nunca deu mal e anjo destruidor e aniquilador e assolador para quem é do bem. Revelare. Paulo está chamando a Santa Ceia física de idolatria. Ouça. Na sua Bíblia aí aparece idolatria. Sabe por quê? Nós explicamos isso no capítulo 8. Idolatria na Bíblia está ligada a adultério, porneia moicheia. Mas como assim? Porque idolatria é infidelidade, é adultério espiritual, é traição espiritual. É trair o Senhor, é colocar outra coisa acima dele. Isso gera ciúme. E no original hebraico, ciúme é a mesma coisa que ira.
Quando você sente ciúme, é uma virtude do mal. E esse ciúme gera ira. E por conseguinte gera justiça, que alguém vai chamar de vingança. Mas não é vingança se for pagado mal o que é mal e bem o que é bem. É justiça. Só é vingança quando você não tem autorização para fazer isso. Ele é o Criador. Só é justiça quando você faz além. Só é vingança, perdão, quando você não tem autorização, ou só é vingança quando você faz além, não devolve o que é devido, não faz o pagamento, o reflexo adequado, a proporcionalidade adequada. O Criador é justiceiro? Sim e não. A verdade é que dentro dos termos, ele paga a cada um o que é devido. Isso tem citado em vários trechos. Então, quando fala idolatria, aí está falando em infidelidade espiritual. Em outras palavras, se você pega e coloca um corpo físico na igreja dizendo tem que participar dessa ceia uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana, ou qualquer outra ritualidade que for criada, e diz que isso é importante acima do Senhor, quer dizer, do que adiantou a vinda dele. Isso está acima do Senhor. Então, idolatria aqui tem dois sentidos. Esse primeiro que eu faria, o segundo em relação aos deuses, os ídolos, os daimons. Porque os cristãos que eram pagãos e que estavam em Corinto continuavam participando de muitas festas pagãs, que Paulo liberou em 1 Coríntios 8 dentro de termos. E aqui ele vai equilibrar isso. Você não pode participar dessas festas por livre e espontânea vontade. Você tem que participar se você for convidado. E se você senta lá, diante desses deuses pagãos, e participa lá e participa com a igreja, não é participa com a igreja, porque a igreja não tinha Santa Ceia. Você vai entender isso aqui. Olha só os originais disso aqui. É texto absolutamente mal interpretado. A Bíblia compilada pela Igreja Católica e colocada na mão dos evangélicos que fizeram a confusão. E os padres riem. Entenda, Paulo está chamando a Santa Ceia física de idolatria, pois torna a graça, segundo a Bíblia, vã, invalidando a vida de Cristo. Para que Cristo veio se tem que batizar? Para que Cristo veio se você tem que cear? Mas é uma forma de fazer você carimbar uma carteirinha de membro, de assecla, de prosélito todo mês e de ser fiel. De não deixar a igreja, que tem uma estrutura caríssima para ser mantida. Se ele veio e nos deu graça, por que devemos idolatrar comida? Olha, essa aqui é santa, essa comida é santa, essa bebida é santa. É o santo grau, é a santa ceia. É a santa igreja, é o santo templo, santos elementos e rituais de templos. Isso é tão terrível que tem Assembleia de Deus Quadrangular e outras denominações que enterravam o pão. Eles dizem que não é transubstanciação, muitas vezes nem consubstanciação, mas eles enterravam os pãezinhos orados e jogavam fora o vinho para que nenhum animal se alimentasse, criança ou pessoa que estivesse em pecado, porque poderia morrer. Olha o tamanho do misticismo. Eu só estou usando isso como prova do quanto que as pessoas dessas sinagogas cristãs são mal ensinadas, com base nesse texto. Mais do que isso, Corinto estava fazendo como Israel fez. Participavam do que se dizia ceia santa, mas estavam cheios de imoralidade. Nós somos livres, nós somos santos, nós somos inteligentes, somos bem de vida, cheios de ego. Porém, vocês viram a situação deles em 1 Coríntios 5, a imoralidade. O que era para ele julgar e condenar e tirar do meio deles, eles não tiravam. Paulo continua. Não sejam privilegistas, olha, querendo que o Senhor supra as suas necessidades diárias. Aí na tua Bíblia está dizendo assim, não tente o Senhor, não prove o Senhor, como Israel provou no deserto. O original é isso aqui, ó. O original está dizendo o seguinte: não queira que o Senhor fique dando para você até as coisas básicas, pois muitos judeus fizeram isso e foram mortos por serpentes. O Senhor tem que nos dar água, o Senhor tem que nos dar pão. Senhor, cadê o pão? Senhor, cadê a água? Me dá água. A tua palavra é fiel. Me dá, me dá, me dá. Teologia da prosperidade. Pentecostalismo, neopentecostalismo privilegista e místico.
orações por vitória e bênçãos financeiras, materiais, pedindo para você. Sabe o que é que Paulo vai dizer nesse capítulo aqui? Eu nunca peço para mim, eu penso nos outros. É nunca para mim, é para os outros. É nunca para mim, é para os outros. A igreja egoísta, a igreja de Corinto, a igreja de hoje, uma igreja egoísta, privilegista. E ele disse, por causa disso, muitos judeus foram mortos por serpentes. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Revelare. E mesmo após a serpente ter sido levantada no deserto, Números 21 e Salmo 78, 18, hoje ainda insistem em voltar ao privilégio de um Deus material que poupa seus filhos. A teologia costuma inverter, dizendo que os judeus duvidaram da providência divina, mas não é verdade. Isso é o que diz a teologia. Eles criaram, porém, isso. A verdade é que os judeus criam, sim. Eles não duvidavam, mas eles provocavam porque eles eram rebeldes, murmuradores, queixadores, justamente por serem mal acostumados, mimados, privilegistas e, por fim, místicos como consequência. Você entendeu isso? E ao saber que o Criador não privilegia, não sejam murmuradores, pois muitos judeus que se queixaram foram mortos pelo anjo destruidor. Aqui, entre parênteses, para você entender, está falando dos espíritos malignos enviados pelo Criador para punir os maus. Você tem que colar os graus sobre dualidade para entender isso. Você tem que colar os graus, como por exemplo, 72 virtudes do bem e do mal, 72 hormônios, 72 nomes do Criador e aí afora. Escute isso aqui. Silêncio. Ele está dizendo, corpos foram espalhados, 23 mil homens morreram no dia. Serpentes mataram aqueles que não quiseram a graça da cruz, a serpente levantada, de bronze ou de cobre. O original para a raiz, é para as duas interpretações. Você está entendendo? Olha isso aqui, preste atenção. Esse anjo destruidor agora veio e matou muitos judeus queixadores, murmuradores. Por que Paulo coloca isso embaixo? Porque ele está dizendo o seguinte. Eu estou falando de privilégio. Aí quando a pessoa perde um privilégio, quase ninguém sabe ser crivado pelo não. Você conhece a evolução de uma pessoa quando ela aceita o não. Eu sempre disse isso. Quer conhecer uma pessoa, diga não para ela. Quando Deus ficou em silêncio, que é o mesmo que dizer não, foi o suficiente para aquele povo virar as costas para ele. Hoje, em 2000 anos de cristianismo falso, um cristianismo apostatado, isto é, longe do caminho, milhões, 1 bilhão e 300 milhões atualmente de cristãos, estão tão longe do Criador, que ao invés deles olharem para a serpente levantada, eles estão morrendo pelas serpentes, por rebeldia, por causa do silêncio de Cristo. Eles estão mal acostumados, mimados. Eu vou explicar por que isso acontece e vou explicar de pé. Você dá um sim, depois você dá um não. Da mesma forma que você deu o sim, você dá o não. Aqui você conhece quem é quem. Como é a metáfora da vida de Jó. Uma vez que você recebeu um sinal para salvação, Deus interfere para a salvação. Você quer aquilo sempre. Muitos crentes, Deus interferiu na vida deles, evangélicos, católicos, para que eles viessem para a verdade, conhecessem o caminho. Deus interferiu para salvação. E fizeram igual Israel. Eles querem continuar sendo mimados, paparicados, protegidos. Eles não entenderam que Deus trouxe eles do Egito para o deserto. E que em muitos momentos, pela vida natural, eles deveriam procurar soluções.
Mas eles queriam ser poupados e privilegiados a todo momento. Como se alguém dissesse, por que eu sou evangélico? Por que eu cheguei aqui? Por que o Senhor me tirou do mundo? Por que o Senhor me tirou do engano? Agora, já que o Senhor me tirou do mundo e do engano do Egito, da mentira, me sustente, me proteja, me prospere. É esse povo místico que vai em igrejas hoje, atrás desses sinais, que Paulo está dizendo aqui, ó. O anjo destruidor destruiu eles. E se vocês não pararem, esse anjo destruidor, anjo é mensageiro enviado para a destruição. Anjo não é necessariamente um anjo que você imagina. É no sentido de veio uma virtude de Deus, um poder de Deus que matou a todos. Não veio o anjo com espada matando um por um. É só uma figura de linguagem para dizer que esse espírito veio e tirou o espírito que dá vida, o fôlego de vida, a alma vivente para cada um daqueles homens. Apenas recolheu a aura áurea. E eles caíram, expiraram, exauriram a matéria. Revelare. Na sua Bíblia aqui você encontra anjo destruidor. Mas no livro Sabedoria de Salomão 2,24, citado por Paulo muitas vezes aqui, bem como em toda a Bíblia, quem é o destruidor? É o mal, que é representado pela palavra diabo, Satanás, dragão, que são figuras quando o mal vem agir, como uma pessoa que vem agir. Assim como o espírito vem como pessoa agir, santo, perfeito, vem o espírito imperfeito que é Satanás. Escreva aí, Satanás é o espírito imperfeito, o espírito impuro, o espírito não santo. Você não tem o Espírito Santo? O mesmo Deus que envia o Espírito Santo para quem quer aperfeiçoar, para quem quer santificar, para quem quer moralizar, para quem quer ser ético, correto, é o mesmo Deus que envia o Espírito impuro, o Espírito imperfeito, Satanás, o anjo destruidor. Aqui mais uma prova crucial da dualidade. O Criador enviando o assolador do livro de Amós, o destruidor para punir os maus, os rebeldes. Vai dizer que eu estou mentindo. Vai dizer que dualidade agora é satanismo. Que o Áquel é o quê? Que o Áquel pegou isso da onde? Ah? Você não está vendo a verdade? Está aqui diante dos seus olhos. Pegue a sua Bíblia, compare. Vai ler. Não fica repetindo o que dizem. Aprenda. Paulo continua. Por que essas punições aconteceram? Aconteceram para servir de exemplo, a fim de que vocês não cometam os mesmos erros. Servindo de advertência para todos que vierem a este mundo nos últimos tempos, milênios, séculos. Aqui no original é últimos tempos, porque os judeus acreditavam que existiria um tempo de presente e um tempo de futuro. Presente quando começasse o terceiro templo e viesse o Messias. Futuro quando ele reinasse. Isso ainda está para acontecer. Os judeus estão esperando o presente e o futuro. Esses tempos, essas dispensações, esses séculos, esses milênios, que nós entendemos como 7 dias. Oséias 6:2, que nós entendemos como 7 milênios. Septomilênios, representado pelo candelabro, a menorá. Olha o que ele está dizendo. Isso aqui é advertência para todos que vierem, para vocês e para os outros que me assistem agora, que me ouvem agora. Portanto, você que está cheio de ego, julgando estar em pé, de pé, cuidado para não cair. O que faz uma pessoa achar que está bem, que está firme, de pé? O ego. Pode ser verdade, pode não ser. Se é sustentado pelo ego, você cairá. Para vocês não veio nenhuma tentação espiritual. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Paulo está fazendo um paralelo entre o que era Israel no deserto, 40 anos, e o que somos agora. Ele está dizendo o seguinte, eles lá foram crivados. Jesus foi crivado também num deserto, pelo seu ego. Mas vocês não são crivados espiritualmente. Vocês são crivados no sentido, sim, metafísico, não místico. Vocês são crivados pelo próprio ego.
pela própria consciência, pela própria natureza humana. Mas o Criador é justo. Aí ele diz, pois o crivo, isto é, a tribulação da vida, é relativa para cada um. O crivo é relativo para cada um. Verdade relativa. Onde todos podem suportar e vencer, pois o Criador permite o crivo, o mesmo que criou o crivo, mas também deu a resistência, o mesmo que criou a resistência aos homens, para poderem suportar e vencer a si mesmos. Jesus venceu a si mesmo. Moisés venceu a si mesmo. Elias venceu a si mesmo. Esse delta, lei, profetas, graça. Revelare. Aqui na sua Bíblia está o termo escape, que ele dá o escape para vencer a tentação. E esse texto é totalmente mal empregado, usado sexualmente. Olha, quando vier a tentação sexual, na conotação de tentação é sempre sexual e pecado é sempre sexual e carne é sempre sexual. Eles não sabem nem o que é carne, nem o que é tentação. Isso aqui não é arrogância, isso aqui é convicção. Como um professor, estou te ensinando. Seja humilde, aprenda. Você aprendeu errado. Quer continuar no errado? Senta e escute. Olha, aí na sua Bíblia aparece escape. Deus vai dar um escape. Tem como fugir da tentação. Que tentação é essa? É o ego. Ou seja, você tem uma natureza dual. Deus criou o crivo. O que é o crivo? O crivo é sermos testados nesse mundo pelo mal e bem. Sermos livres, sermos árbitros de nós mesmos, livre-arbítrio, para escolher o bem ou o mal. Deus ou o oposto de Deus. Mas nessa de você escolher o mal, é pura opção. É pura escolha. Livre. Absolutamente livre. Porque você não é tentado, enfraquecido. Eu tive que escolher o mal. Todos têm a mesma força para dizer não ao mal e sim ao bem. E aí na sua Bíblia aparece o termo escape, que é exit, ex, de saída, da palavra grega ekbasis, que poderíamos dizer no indo-europeu ex-basis. Esse versículo é usado misticamente, sendo o original dele plenamente orgânico, nos ensinando que temos o crivo da dualidade, a tentação do ego, o nosso diabo da sextra. Ora, ele não acabou de dizer no versículo antes, aquele que julga estar firme de pé, cuidado, hein, para que não caia. Está falando de ego, aliás, desde o primeiro capítulo aos Coríntios fala de ego, ego. Aí ele diz, mas o Criador também te deu resistência na sua destra, capaz de nos fazer vencer. Iluminare. Agora é preciso conhecer bem cada palavra para não interpretar errado a partir daqui. Na sua Bíblia não está subdividido, e faz muito bem. Mas é importante que você saiba que a partir daqui, Paulo vai continuar o assunto iniciado no capítulo 8, permitindo sim aos evoluídos a comunhão com os pagãos em suas ceias ou festas pagãs, mas não nunca trazer o paganismo para as ceias cristãs, isto é, ritualizar as mesas, que é, infelizmente, exatamente o que fazem hoje. Paulo continua. Por isso, meus amados irmãos, fráteres e sors, fujam disso. Não permitam que nada físico seja acima de Cristo. Isto é idolatria no original. Não seja infiel espiritualmente. Não traia o Senhor. Não coloque nenhum objeto, nenhum culto, nenhum homem, nenhum templo, nada acima dele. Estou falando com os sábios, os evoluídos. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Na Páscoa judaica, paramos aqui. Daqui para frente, o que tem de igreja que vai abrir esse capítulo para ler em ceia e eucaristia? Só esses versículos, sempre descontextualizados. Uma aberração. O cálice aqui é espiritual. Assim como todos os capítulos que nós vimos de Romanos, aos Coríntios, como Romanos 6, como vamos ver o grande paralelo em 300 versículos do livro aos Hebreus. Escute, na Páscoa judaica, olha o que Paulo está dizendo, o delta Dalet, que é o terceiro cálice, é conhecido como cálice da bênção, cálice abençoado, orado, santificado, pois ele representa o sangue de Cristo. E o pão asmo servido na festa judaica da Páscoa representa a nossa participação espiritual no corpo de Cristo.
onde só existe um único pão, e nós que somos muitos, somos também um só corpo, que ele vai falar em 1 Coríntios 12, pois todos participamos deste corpo espiritual. Ele está falando em metafisicalidade, além da matéria, ele está falando em espiritualidade pelo amor do Criador. Ele está comparando a Páscoa judaica com a nossa comunhão com Cristo, com a nossa participação espiritual no corpo dele. E por que delta? Por que terceiro cálice? Você vai saber agora no Revelare. Revelare. Na Páscoa judaica, assim como fazem lá, nas Eucaristias do Vaticano, nas Eucaristias de cada arquidiocese, diocese e paróquia católica, de cada igreja evangélica, dessa reforma protestante que manteve a extensão do judaísmo, eles vão fazer a mesma coisa que o judaísmo. Na Páscoa judaica, um cálice é levantado e canonizado, abençoado, santificado, orado. Como fez Jesus por 3 vezes em cada uma das 3 Páscoas que ele ministrou. Você viu desde o grau 146 que Jesus foi em 3 Páscoas. Na última ele disse, agora eu não participo mais, só no reino. E ele levantou o cálice, e existiam 3 cálices por 3 vezes, e nessa terceira vez era abençoado. Escute, o cristianismo é uma extensão do judaísmo. Está aqui mais uma prova. Pois até hoje não entenderam isso. Paulo continua. Na primeira Bíblia, o povo de Israel, quando comia das oferendas, participavam. Aqui, vamos novamente. Participavam dos sacrifícios que não participavam dos sacrifícios do Criador Espírito. Olha aqui. Vamos organizar esse texto aqui corretamente. Na primeira Bíblia, o povo de Israel, quando comia das oferendas, quando existiam rituais lá na primeira Bíblia, eles participavam, na tua Bíblia está altar. Vou explicar por quê. Era costume entre os judeus, e é hoje, e sempre foi, evitar usar a pronúncia aleluia, de Yah, de Yahvé, de Yehová, de Jeová, de Javé, sem J com Y, qual pronúncia derivada for. Então usa-se o nome, Hashem. Certo? E quando era possível colocar um sinônimo que mostrasse a qualidade disso, então o autor empregava um sinônimo, o rabino empregava um sinônimo para evitar usar sempre a pronúncia. Então Paulo usou o termo altar para se referir a Deus. Ele está dizendo o seguinte, quando o povo de Israel comia das oblações, oferendas, ofertas, sacrifícios lá no deserto, ou lá naquele tempo da primeira Bíblia, eles participavam do altar, isto é, eles participavam de Deus, eles tinham acesso a Deus. É isso que aqui está dizendo. Aí ele diz, agora, em paralelo, de fato, como já ensinei a vocês, 1 Coríntios 8, os deuses e os sacrifícios para eles não são nada para nós. Eu já falei isso para vocês. O que representam os deuses para nós? Nada, nós temos o Deus de Israel, o Criador, de onde vêm todos os espíritos, bem e mal. Criou todas as coisas, por ele, para sempre. Muito bem. O que são esses sacrifícios? Nada, como ele falou em Romanos 14, nenhum problema para nós, tudo é puro. Não precisa orar, não precisa santificar, colocar a mão, tudo é puro para nós. A questão da consciência. Porém, quando os pagãos fazem oferendas, eles fazem com aquele delta, desejo, intenção e motivação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui com um livro do Hidalgo, nosso querido frater de Curitiba, Clavícula de Salomão, muito usado por maçons, umbandistas, esotéricos e pessoas curiosas. Aqui tem, eu só uso isso aqui para endosso, para mostrar um pouco da dualidade. Mas isso aqui é cheio de rituais, de misticismos. Isso aqui tem rezas para daimons, rezas para os espíritos de Deus, do bem e do mal. Se uma pessoa ler isso aqui, ler essas rezas, por acaso vai ter algum poder? Não.
Desculpe-me você místico, mas nada vai acontecer. Se uma pessoa brincar que está invocando espírito, vai ter algum poder? Não. Se uma pessoa estiver fazendo uma simpatia por brincadeira, vai acontecer algo na linha imaginária, na metafisicalidade? Não. Mas se uma pessoa tiver a intenção certa e fazer essa reza, até errado, mas com a intenção certa, com a motivação, com o desejo de fazer aquilo, mesmo lendo errado, da forma errada, a oração, a reza feita errada, vai invocar espíritos do bem ou do mal. Você entendeu? O que vale é a intenção. Então o que ele está dizendo é, se os pagãos fazem isso para aquelas divindades, para aqueles deuses, para aqueles espíritos que nós conhecemos como daimons, e não ao espírito do Criador, portanto não quero que vocês tenham comunhão com o cálice que é Jesus Cristo, com a ceia espiritual do Senhor e com os espíritos venerados pelos pagãos. O que Paulo está dizendo? Duas coisas. Primeiro, você sabe que quando os judeus participavam das oferendas e sacrifícios lá na primeira Bíblia, eles estavam diante do Criador Espírito, o Espírito. O desejo deles, a reza podia ser errada, a forma de comer, podia estar errado muita coisa, mas o desejo deles estava certo diante do Criador Espírito naquele tempo de rituais, de sombras.